18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h02 em Manaus. Boa noite pra você, sempre na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos em mais uma edição do 18 horas. Alô, equipe 18 horas. Alô, Rádio Mix. Hoje, na apresentação, temos Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Começa agora, né, o nosso programa, o seu melhor horário aqui de informação e notícias na Rádio Mix, com as melhores e principais notícias do Brasil, do Amazonas e do mundo, aqui no 18 horas. Mix. Lembrando que nós estamos sempre contando com a sua participação, hein, querido ouvinte? O nosso WhatsApp está à sua disposição, é o 99488-7592. Participe conosco. É isso mesmo, Carlão. A gente quer saber aí dos nossos ouvintes, qual é a opinião deles diante de tantos assuntos, de tantas matérias que nós mostramos, né, aqui no nosso programa. O que você pensa sobre os assuntos abordados nas reportagens aqui no 18 horas? Manda um alô pra gente que a gente tá esperando. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. Emoção marca a despedida ao ex-deputado federal Arthur Bisneto. Ele foi enterrado ontem em Manaus, hoje em Manaus. O pai e ex-prefeito Arthur Neto falou da dor da perda de um filho. Amazonas registra 20 prisões por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Isso em apenas um mês. Mais um prédio abandonado será transformado em moradia popular aqui em Manaus. Agora 6h04, esses e outros assuntos, os destaques de hoje. Hoje, quarta-feira, 29 de maio de 2024. Você confere, hein? A partir de agora, vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Mais uma edição do 18 horas. 18 horas. E o ex-deputado federal Arthur Bisneto, de 44 anos, foi sepultado hoje. Ele morreu ontem em casa, vítima de um infarto fulminante. Familiares e autoridades do Amazonas se despediram do ex-deputado Arthur Bisneto na manhã desta quarta-feira. O corpo do político foi velado no Salão Nobre da Assembleia Legislativa aqui do Amazonas, Carlão. E o pai, o ex-prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Vigílio Neto, que está se recuperando de uma cirurgia, compareceu ao velório do filho e recebeu os cumprimentos e também a solidariedade de amigos e personalidades da política amazonense. O atual prefeito de Manaus, Davi Almeida, e o ex-deputado e ex-prefeito Serafim Correia estiveram no local para prestar aí as últimas homenagens e se solidarizar com a família de Arthur Bisneto. Inclusive, Carlão, Sim. Eu estive lá no local, conversei com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, né, que falou ali sobre a dor profunda de perder um filho. Assim, inclusive, até mesmo ali entre os colegas da imprensa, foi difícil, né, controlar e conter a emoção diante de uma situação como essa. Afinal, né, como o próprio ex-prefeito de Manaus falou, foi a ordem inversa das coisas. Então, não teve como a emoção não tomar conta ali naquele momento, né? O corpo do Arthur Vigílio do Carmo Bisneto, ele foi enterrado na manhã desta quarta-feira no cemitério São João Batista. E aí, né, durante a cerimônia de despedida, essa foi a primeira vez que o pai, Arthur Neto, o ex-prefeito de Manaus, quebrou o silêncio e destinou ali as últimas palavras ao corpo do filho. Esse cortejo, ele aconteceu, Carlão, saiu da Assembleia Legislativa Sim. do Amazonas, né, onde teve um velório aberto ali ao público, onde foi um curto período de tempo, mas mais de 5.000 pessoas passaram lá pelo local. Foram diversas autoridades, pessoas que admiravam, né, toda a carreira pública do Arthur Bisneto, pessoas que têm admiração pelo Arthur Neto. Muitas pessoas realmente mostraram que ele era uma pessoa muito querida em meio à nossa sociedade. E aí, quando chegou lá no cemitério São João Batista, no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul aqui de Manaus, por volta das 11h20 da manhã, chovia um pouquinho durante a cerimônia de sepultamento. Foi algo muito breve, né? E foi nesse momento que o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, pediu a palavra
e fez questão de se levantar ali naquele momento de despedida. Como você disse, Carlão, né? O Arthur Neto passou recentemente por um procedimento cirúrgico. Ele operou ali a coluna cervical. Ele está em processo de recuperação, estava fazendo tratamento e acompanhamento em São Paulo, mas depois da notícia, né, do falecimento do filho, ele veio para Manaus e fez questão de participar ali de toda a cerimônia. E ao lado do caixão do bisneto, o pai falou poucos segundos, né, antes de se emocionar. Ele chorou bastante, né? Essa foi a primeira vez que ele se pronunciou abertamente, já que ontem ele tinha se manifestado somente através das redes sociais. Mas assim, vale a gente reforçar, né, Carlão, que o Arthur Neto, ele sempre foi conhecido por ser um grande orador, né? Ele sempre trouxe palavras muito bonitas e nesse momento de dificuldade, né, ele realmente teve dificuldade de pronunciar-se, já que ele estava ali diante de um momento de muita emoção. Com os olhos tomados por lágrimas, ele emocionou a todos, afirmando a dor da partida, né? Que para ele, naquele momento, o que restava era apenas a dor. E aí, depois dessa cerimônia, ele acabou conversando com a imprensa, com os profissionais que ali estavam, e eu fui uma delas, né? Vamos conferir aí o que disse o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. Dessa vez eu tô sentindo uma coisa assim, eu tinha que estar no lugar dele e ele tinha que estar aqui fora, por uma ordem natural das coisas. Não quero questionar os desígnios de Deus, não, mas o mais velho tem que ser enterrado pelos mais novos, enfim. E por outro lado, eu saio daqui com um enorme sentimento de que uma parte minha ficou ali dentro, meu coração ficou ali dentro. Mas, infelizmente, assim, um infarto fulminante, né? Eu fico muito triste de minha parte. É só dor. Mas o que eu tenho hoje é assim, uma pequeníssima alegria por ter tanta gente prestigiando meu filho. E a outra, uma grande tristeza, que é de a gente ter perdido uma pessoa como ele, meu parceiro, meu confidente, uma pessoa que contava para mim tudo que eu não podia contar para ninguém. Eu fazia a mesma coisa com ele. Então eu sou hoje só dor, muita dor. 18 horas. Difícil conter a emoção, né, Carlão? A gente ouviu aí a fala do Arthur Vigílio Neto, ex-prefeito de Manaus, né? E pai de Arthur Bisneto, que nos deixou na tarde desta terça-feira. Pra gente encerrar, Carlão, né? O ex-deputado Arthur Bisneto, o ex-deputado federal, deixa uma esposa, a Larissa Meirelles do Carmo Ribeiro, e 2 filhos adolescentes, a Júlia Meirelles do Carmo Ribeiro e Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro. Carlão. Agora 6h10, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos falar de um tema que vem, inclusive, assustando toda a sociedade pelos casos hediondos que vem acontecendo no Amazonas. São os casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes, hein, Nathalie? Exatamente, Carlão. São casos assustadores e muitas vezes eles são praticados por pessoas que tinham o quê? O papel de proteger essas crianças. São casos que vêm se multiplicando e cada vez mais ganhando mídia, ganhando notícia, né? Porque é um problema, virou geralmente um problema na nossa sociedade. E aí, em menos de um mês, foram registradas, né, aqui no Amazonas, 20 prisões pelos crimes de estupro de vulnerável, exploração sexual e tentativa de estupro de vulnerável. Os dados, eles foram divulgados pela Polícia Civil aqui do Amazonas e se referem somente ao mês de maio. Olha aí, Carlão, o mês ainda nem terminou e já foram 20 prisões relacionadas a esse tipo de crime. Realmente é assustador e a sociedade realmente está preocupada. E nós estamos aqui com o nosso repórter André Meirelles, que tem mais informações. Boa noite, André, tudo bem? Muito boa noite, Carlão, para você. Boa noite, Nathalie. Boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite, André. Olha só, essas prisões são resultados das ações da campanha Maio Laranja, mês de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. É isso mesmo? Fale um pouco pra gente sobre essa campanha Maio Laranja, André.
Isso mesmo, essas ações, essas prisões, investigações, tudo que a Polícia Civil do Estado do Amazonas, juntos também com a Polícia Militar, tem feito aí, foi um resultado dessa campanha Maio Amarelo, que é um mês de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, que inclusive essa campanha resultou, como dito por vocês aqui no começo, no mês de maio, segundo a Polícia Civil do Amazonas, foram registradas 20 prisões pelos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual, tentativa de estupro de vulnerável, isso em Manaus, em todo o estado do Amazonas, e são situações bastante difíceis, né? São casos que, inclusive, no programa 18 horas, sempre a gente está trazendo aqui, a gente não tem como relembrar todos, mas a gente destacou um dos principais, como a Nathalie falou no começo, que são pessoas ali que eram para estar protegendo as crianças e os adolescentes e acabam fazendo ao contrário, né? Um desses casos, inclusive, vamos relembrar aqui, foi de uma adolescente de 13 anos, que segundo a Polícia Civil, ela era obrigada pela própria mãe a se prostituir. Segundo a polícia, o crime chegou ao conhecimento das autoridades depois que a polícia recebeu denúncias anônimas informando que um homem já teria marcado um encontro com essa adolescente de 13 anos e adivinha aí quem era que estava fazendo tudo isso, né? Financiando, ele fazendo, né, a situação de fazer com que a adolescente fosse se encontrar com esse homem por um valor de R$100, a própria mãe. Então a gente vai agora relembrar esse caso aqui. Era uma situação já recorrente, né, André? Isso. As investigações mostraram, né, a polícia foi muito clara quando expôs esse caso, que essa era uma situação que já acontecia há pelo menos um ano, ou seja, essa menor, né, essa adolescente, hoje ela já tem 13 anos, mas com 12 anos você ainda é considerado uma criança. Então, há mais de um ano, ela já sofria abusos, né, e com o consentimento da própria mãe, né, e durante o depoimento, essa menor chegou a afirmar que se ela não aceitasse ser vendida pela própria mãe, ela era espancada, ela era torturada dentro de casa, né, André? Isso mesmo. Inclusive, a investigação da polícia começou e aí a polícia esperou o exato momento em que a mãe já tinha marcado ali com um homem, né? Um homem de 46 anos em um motel no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus. A gente vai ouvir a fala da delegada Joyce Coelho, que é titular da delegacia especializada em proteção à criança e adolescente. A gente vai ouvir agora a fala dela falando sobre esse caso. Vamos conferir. Então, no momento em que ele adentrou no quarto com essa adolescente, a equipe decidiu entrar, abordar e fazer essa prisão. No mesmo momento, decidimos efetuar a prisão em flagrante também da gerente do estabelecimento, considerando que o artigo 218B reza que incorre nas mesmas penas o dono, o proprietário, o responsável pelo estabelecimento, porque precisa haver um controle de entrada e que a exploração sexual é um crime hediondo. Desse modo, a partir desse momento, considerando todos os relatos ali, que havia ali um conluio acerca de colocar essa adolescente em situação de exploração sexual e que ela era agenciada pela própria genitora, seguimos para o endereço da genitora e na frente da casa fizemos a abordagem a ela e também demos voz de prisão. Foram trazidos para a delegacia. 18 horas. Então tá aí, a gente conferiu a fala da delegada Joyce Coelho, titular da delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente aqui no estado do Amazonas, relembrando agora sobre um desses casos aí onde a própria mãe acabou aí levando a filha, uma adolescente de 13 anos, para se prostituir. O valor seria somente R$100. Olha, segundo a Justiça Brasileira, a exploração sexual é crime prevista no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, imputável ao próprio agressor, ao aliciador, ao intermediário que se beneficia comercialmente do abuso. A exploração sexual de crianças e adolescentes pode ocorrer em 4 formas, segundo a Justiça: em redes de prostituição, de tráfico de pessoas, pornografia e turismo sexual. Segundo o Código Penal,
tá ali no artigo número 228 e 229, é crime o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual com pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Também é crime manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Inclusive, a gente fala aqui sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, assina que é crime submeter criança ou adolescente à exploração sexual com reclusão de 4 a 10 anos de prisão. E foi isso que aconteceu até mesmo com a gerente do motel, que permitiu, segundo a polícia, que essa adolescente de 13 anos entrasse ali no local, né? Então para entrar no motel, não é verdade, Carlão? Para entrar no motel, precisa apresentar um documento oficial com foto, e você precisa ser maior de 18 anos, né? Então, por isso também ela se responsabilizou. Então, isso serve de um alerta. A gente vai ouvir a fala novamente, uma outra fala da delegada Joyce Coelho, falando aí que foi feita a prisão da mãe desse homem que estava com a adolescente e até mesmo da gerente do motel, por conta que um menor de idade não pode estar ali na localização. Vamos conferir. A gerente do estabelecimento, ela foi flagranteada pelo crime de exploração sexual lá na modalidade que enquadra o proprietário ou gerente do estabelecimento. E desse modo, hoje a gente encerra esse flagrante e encaminha os 3 para audiência de custódia, considerando a gravidade desses delitos. Esperamos que seja convertida essa prisão em prisão preventiva, até porque há indícios de que há mais vítimas, e justamente por isso fizemos a apreensão dos aparelhos celulares para pedir uma busca, uma quebra de dados aí autorizados pela justiça, para que a gente possa identificar esta cadeia de exploração sexual. 18 horas. Tá, então, Nathalie e Carlão, e também os nossos ouvintes, a gente conferiu a fala da delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, Joyce Coelho, falando aí sobre um dos casos que foi elucidado aí, que foi resolvido durante esse mês, maio laranja, né, que é o mês aí de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Olha só, qualquer caso de exploração sexual contra crianças e adolescentes pode ser denunciado ao serviço Disque 100, mantido pela Secretaria de Direitos Humanos, ligado também ao governo federal. O Disque 100 também recebe denúncias de abuso sexual, negligência, pornografia, tráfico de drogas e adolescentes e violência física e psicológica. Também até mesmo ao presenciar essas situações, assim como a gente tem exemplo da gerente aí do motel, se ela tivesse presenciado a ação e ela mesma denunciado, não teria sido presa. Então, se presenciou, também pode fazer essa denúncia, até mesmo por 190, ir ali na sede da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente para registrar aí essa denúncia contra, né, caso esteja envolvendo menores de idade nessa situação de exploração sexual e outras, até mesmo violência, né, contra as crianças e adolescentes. Então é isso, Nathalie e Carlão. Beleza, André Meirelles, boa noite. Agora 6h20, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em mais um prédio público abandonado no Amazonas entra na lista do programa Minha Casa Minha Vida. Depois do prédio do antigo INSS na Quintino Bocaiúva com Guilherme Moreira, agora é a vez do antigo prédio da Receita Federal, que fica ali na Marechal Deodoro. Ele entra no programa, Nathalie. Exatamente, Carlão. Outros prédios da União já foram desativados e também serão transformados em moradias para as famílias de baixa renda aqui na nossa capital. Os detalhes a gente vai conferir agora na reportagem de Odineia Araújo. A recuperação de prédios públicos abandonados para serem usados como moradias faz parte do projeto Retrofit do governo federal. Na semana passada, representantes do governo Lula estiveram em Manaus para lançar o programa e anunciar o primeiro prédio a fazer parte do projeto. O prédio que antes abrigou o INSS no Amazonas, o edifício Elcir Matos, agora vai abrigar 46 famílias de baixa renda cadastradas na União Nacional por Moradia Popular. A coordenadora da entidade no Amazonas, Cristiane Salles, ressalta que o retrofit vai dar vida ao centro da cidade durante a noite e feriados, a exemplo do que já ocorre em São Paulo.
E São Paulo já tem diversos prédios que já passaram por essa intervenção, que hoje as pessoas moram e que dão vida ao centro de São Paulo. E assim nós queremos dar vida ao centro de Manaus, né? Então, nós da União Nacional por Moradia só temos a agradecer essa política pública que transforma os prédios abandonados ou ociosos em habitação de interesse social. Quer dizer que nós iniciamos isso em 2016, levando um grupo de famílias de 52 famílias para aquele prédio, e hoje nós vamos atender 85 famílias morando dignamente em apartamentos muito bonitos. Queremos apresentar em breve para a sociedade amazonense, para Manaus. O retrofit já existe em outras capitais do Brasil e tem o objetivo de revitalizar o centro da cidade com a moradia de pessoas em prédios abandonados e que ainda têm condições de serem reformados. Ontem, o governo do estado anunciou a entrada de mais um prédio no programa, a antiga sede da Receita Federal, também no centro da cidade, na Rua Marechal Deodoro. Esse prédio está sendo depredado por vândalos e servindo como local de consumo de drogas. De acordo com o governador Wilson Lima, o prédio de 17 andares tem capacidade mínima para 85 apartamentos e capacidade máxima para 128 moradias. Nós temos um projeto de retrofit, que é a modernização e adaptação dessa estrutura para apartamentos residenciais. Então aqui serão 5 apartamentos por andar. Nós apresentamos esse projeto para o governo federal no âmbito do Minha Casa Minha Vida, e o governo federal aprovou e inclusive está replicando esse projeto para outras regiões do Brasil. Nós fizemos agora o lançamento do edital para as empresas se credenciarem que têm interesse em tocar essa obra, e foi aprovado inclusive pela Caixa Econômica Federal, e a expectativa é que no mês de julho o governo federal lance mais um edital do Minha Casa Minha Vida e definitivamente faça cessão desse prédio para o governo do estado do Amazonas. No total, o movimento União Nacional por Moradia Popular tem 6 projetos retrofit selecionados que vão atender a quase 800 famílias em Manaus. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, agora são 6 horas e 23 minutos. Você está no melhor Mix do Brasil e com os destaques do dia. E mais uma edição do programa 18 horas. E agora nós vamos falar de política e lá nos bastidores da política amazonense. Cíntia Blink já está aqui em nossos estúdios. Boa noite, Cíntia Blink, tudo bem? Tudo certinho? Boa noite, presente aqui. Boa noite, presente, Carlão. Boa noite, firme e forte. Boa noite. Nem tão firme, nem tão forte, mas vambora. Véspera de feriado, já tá naquele clima, né? Vai, não vai. Não muda nada a nossa vida, viu, gente? Amanhã vocês podem ligar que a gente vai estar aqui. Continua tudo normal, tudo igual, tudo seguindo. Cíntia, sobre as pesquisas eleitorais, como é que tá essa situação aí? Nós teremos, não teremos? Deu uma pausa? Como é que tá, Cíntia? Teremos um jejum pelos próximos 15 dias. O que a gente pode verificar disso? É que as últimas pesquisas, elas estavam muito parecidas, né? A gente até chegou a comentar isso por aqui, né, Carlão? Empate, né? Bem próximo no primeiro lugar, né? Muito empate ali no primeiro lugar, não tinha muita mudança mesmo no segundo, no terceiro. Quem tá lá no rabinho da fila permanece por lá, nenhuma grande surpresa. E fazer pesquisa eleitoral não é exatamente barato. Acho que a pesquisa mais em conta aí, se a gente juntasse todos nós 3, mais uma galera, ia dar uma coisa de 20 mil. E aí você ficar fazendo isso o tempo todo não é exatamente muito fácil. Aí você faz o tempo todo e tem a mesma resposta, é um pouco frustrante, né? Então, pelos próximos 15 dias, não teremos nenhuma pesquisa de acordo com o que está publicado no site do Tribunal Superior Eleitoral. E a gente pode saber, então, que temos aí, em primeiro lugar, de acordo com as últimas pesquisas que nós estamos vendo, uma briga entre Davi Almeida e a Momandel. Vez ou outra, a Momandel passa a ser o primeiro, outra vez Davi no segundo, mas normalmente eles estão bem empatados. É muito raro ter uma distância maior entre os dois. A gente sabe também que o segundo lugar está bem disputado entre Alberto Neto e Roberto Cidade. Quem não está dando trabalho para ninguém é Marcelo Ramos, Maria do Carmo, que é estreante, então era até esperado que ela não viesse com tanta força nesse momento. E o Wilker Barreto. Esse pessoal vai fazer a diferença no segundo turno, né? Aí eles vão ver quem apoiar, quem não. Isso, vamos só lembrar que a gente está falando de pré-candidato. Então, esse cenário pode mudar completamente com a gente vendo alguém não virando candidato, né? Tipo, não vê mais, né?
E assim, eu tô ouvindo gente falando, essa é recorrente, a gente falar sobre Alberto Neto não vir e talvez formar uma chapa junto com Cidade. Ele fica brabo quando eu falo dessas coisas, mas tem que falar, né? E aí, estão fazendo uma soma assim. Porque Alberto Neto faz tanto por cento, Cidade faz tanto por cento. Então, se os dois se unem, vai dar tanto por cento. Não é assim que... Mas explica pra gente, Blinca, o que faria aí? Porque é como se estivesse pensando assim, o Lula pega 50%, o Bolsonaro 50%. Se juntar os dois dá 100%, olha só que legal. E não tem nada a ver, porque quem vota no Lula não vota no Bolsonaro, entendeu? É claro que há uma... Não necessariamente, né? Não necessariamente. Então, aliás, é realmente... É como se o garantido e o caprichoso se unissem pra... É muito não complicado. Faz sentido, né? No caso do Alberto Neto e do Roberto Cidade, a gente consegue ver mais semelhanças ali. Realmente daria, pela ideologia de cada um, formar uma chapa. Mas não é possível fazer um cálculo matemático tão exato de juntou A mais B e aí vai dar C. E aí tudo dará certo, eles ficarão em primeiro lugar para sempre. Olha que lindo. É muito inocente fazer um cálculo desse sentido. Então, assim, as pesquisas estão paradas nesse momento. Pelos próximos 15 dias não teremos pesquisa e podemos ter surpresa de gente dizendo jogo a toalha, não irei mais participar, e a gente vai ter um novo cenário. A verdade é que aposta em alguém? Não vou fazer apostas hoje. Parece, né? Uma vez ou outra eu falo coisas demais aqui. Mas, enfim, acho que a gente ainda vai ter espaço para ter surpresa. Até porque também outra coisa que as pesquisas vêm cravando é que o Manauara ainda não sabe em quem votar. Mais de 60% das pessoas não sabe, não responde. Por quê? Porque ainda não é o assunto. Para nós aqui, que a gente é fissurado nisso, é o assunto sim. Mas não é o assunto em todo canto que você vai, em Manaus, na padaria, nos lugares e tudo mais. Ainda não tomou conta. Manaus ainda não está respirando eleição. Acho que só lá para agosto, né? Que isso vai ficar mais... Evidente. Quando começar a aparecer mais na rádio, na TV, as propagandas e tudo mais. Realmente. De fato, sim. Então, ainda tem espaço, ainda está em aberto. Acho que não dá para subestimar ninguém. Eu acho que todo mundo que começou aí sua campanha, mesmo que ainda não seja um momento oficial, tem que ficar esperto, viu? Porque todo mundo tá valendo aí, todo mundo pode vir e trazer uma surpresa. Tem pelo menos uns 4 aí no páreo, legal, né, Cíntia? Sem dúvida. Blink, conta pra gente, a gente tá aí falando ainda, é claro, de eleição, não tem como fugir desse assunto. A gente tá aí há 130 dias e há 52 dias do início do prazo para as convenções partidárias. E a federação do PT, PCdoB e PV ainda não definiu quem vai ser o candidato. Toda essa situação não está atrapalhando aí a candidatura da chamada esquerda aqui na nossa capital? Esquerda essa que nunca foi muito forte aqui em Manaus, mesmo quando PT estava na presidência por muito tempo, e agora temos PT novamente na presidência, mas isso não significa uma esquerda forte no Amazonas. Essa desorganização da esquerda, essa falta de definição da esquerda, sem dúvida atrapalha. A gente tem aí o Marcelo Ramos, que teve que brigar internamente para ver que ele seria aí o candidato do PT, e agora temos aí o PSOL com a Natália Demes. Só que dentro do PSOL, o PSOL ele tá ligado à Rede. A Rede já disse que não vai apresentar candidato, que o candidato da esquerda será Marcelo Ramos. Ainda assim, dentro da federação PSOL-Rede, vem Natália Demes dizendo que ela é a candidata pelo PSOL. Essa candidatura certamente vai morrer, nasceu morta, porque a Rede e o PSOL vão definir que não vai ter candidato. Nós temos também dentro da federação PT, PCdoB e PV o Heron Bezerra. Heron Bezerra, entretanto, está inelegível por questões junto ali ao TCE e tudo mais. Então, é Marcelo Ramos também. No fim, a gente está vendo um momento de vitrine para a Natália, de vitrine para o Heron, que foi vitrine para... Esqueci o nome dela, gente, perdão. A outra pessoa do PT... Sim, também advogada. Esqueci. E, enfim, é um momento que todo mundo pode dar entrevista, pode aparecer em debate e tudo mais, e estão aproveitando essa pegar vitrine. Os 15 minutos de fama, né? Exatamente. Até para todo mundo aparece, mas não define nada.
Exatamente. No fim, a gente sabe que vai ser Marcelo Ramos. Se a esquerda vier a ter um candidato de fato, será Marcelo Ramos. Até porque ele é o que está melhor nas pesquisas. Apesar aí, né? de estar melhor, não está dando trabalho. Ele aparece, acho que, um pouquinho depois da Maria do Carmo. Pois é. Que é estreante. Sim, não tá, né? Mas ele é a melhor possibilidade da esquerda. Sim, da esquerda é o Marcelo Ramos. Então, não tem pra onde fugir, vai ser o nome da esquerda se a esquerda for esperta, quiser usar isso com alguma estratégia. Beleza. Gente, olha só, Roberto Cidade, ele deu aí, né, finalmente, uma entrevista falando sobre as prioridades do plano de um possível governo dele, caso, né? Quais são? Olha, ele veio no estilo Roberto Cidade de ser que nós conhecemos agora recentemente, que são alfinetadas indiretas e tudo mais, e aí teve pra todo mundo. Ele falou que não vai fazer pintura, eu não vou dizer pra quem o destino da indireta. Que ele não vai mandar as pessoas beberem água, que ele vai... A gente não precisa mandar a população beber água, a gente precisa ter água potável dentro das escolas. Essa foi a aspa. E também falou que quem não é aprovado pela população não merece estar por aí falando besteira. Aí, quer dizer, quem não voltou de uma eleição que tentou, é isso que ele está dizendo. Então, teve indireta para todo mundo. Ele falou sobre a união prefeitura e governo e falou que isso vai ser uma vantagem caso ele seja o prefeito, porque é importante que haja essa união. Estão vendo... Mas a gente já ouviu isso antes, né, Bonita? Então, falaram isso para ele também. Olha, a gente já ouviu isso antes, por que a gente tem que confiar no senhor? E aí, ele respondeu o seguinte, que ele não está querendo ser prefeito para melhorar a própria vida dele, ele quer melhorar a cidade. Eu responderia, isso aí a gente também já ouviu, mas não teve essa... Não teve essa retrucada, né? Não teve, aí acabaram a entrevista antes disso. Ele prometeu também fazer 12 hospitais 24 horas, hospital pronto-socorro do município. 12. Não sei de onde eu tirei o número, mas foi o que ele falou. 12, uma dúzia deve ser. E falou do auxílio municipal permanente, que vai passar a ser permanente. Falou sobre a merenda, porque foi outro dia, né? Semana passada foi o assunto, o lance da merenda, por causa daquele vereador que falou que merenda é merenda, almoço é almoço, vereador professor Samuel. Ele falou que merenda vai ser uma prioridade, que vai enxugar os gastos e que precisa tratar isso com seriedade, porque aí sim ele fala o que a gente sabe, muitas crianças têm acesso àquela alimentação e é a única do dia ou a principal do dia. Então acho que ele estava super bem ensaiado, cidade. Foi uma entrevista muito amigável, digamos assim. Ele teve oportunidade de se sair muito bem e num primeiro momento se saiu bem, sabe? Foi positivo, porque ele conseguiu responder ali as perguntas, apesar de que estava um clima tranquilo. Porque o jogo ainda não começou na realidade, né? Vamos esperar. Eu tô curiosa para ver o debate, sabe? Mas ainda vou ter que esperar um tempo. Exatamente. Trago mais informação para você amanhã, combinado? Certinho, Cíntia Blink. Combinado. Até lá. 6h34, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, continue em 100,7, continue no melhor Mix do Brasil. Daqui a pouquinho você vai conferir aqui no 18 horas entrevista com James Figueiredo, o especialista em segurança pública. Ele vai falar sobre o movimento dos policiais que cobram melhores salários. Em entrevista aí com ele daqui a pouquinho, em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura. Nathalie Moraes, tá tudo certinho aí para feriadão, né, de Corpus Christi. Amanhã, quinta-feira, teremos um dia chuvoso, Nathalie Moraes. Como é que vai ser amanhã? Previsão do tempo com você. Previsão do tempo. Carlão, vai ser um feriadão de chuva, né? Afinal, nos últimos 3 dias a gente tem presenciado dias mais amenos aqui na nossa capital, uma certa friagem que parece que está realmente chegando por aqui. E segundo o Climatempo, neste feriado de Corpus Christi, a temperatura deve permanecer bem parecida com a do dia de hoje. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima fica aí na casa dos 24 graus e a máxima de 30 graus, Carlão. 6h36, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha só, e o nosso Rio Negro subiu mais 4 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus para 26 metros e 36 centímetros acima do nível do mar. Mix.
Amazonas aparece em penúltimo lugar na lista dos estados brasileiros sobre jovens que concluem o ensino médio na idade certa e com aprendizado considerado suficiente, Nathalie. Esse desempenho, Carlão, ele é vergonhoso, desastroso de verdade. Né? Esses dados, eles fazem parte aí do Índice de Inclusão Educacional desenvolvido pelo Instituto Natura, em colaboração com a Universidade de São Paulo e o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais aqui do Brasil, Carlão. E o repórter André Meirelles, ele traz mais detalhes sobre essa pesquisa, como você falou, né, Nathalie? Horrorosa, inclusive. Vamos lá. Vamos conferir com você, André Meirelles. O Amazonas é o penúltimo do Brasil no ranking de formação da educação básica na idade certa. É o que mostra a pesquisa de Índice de Inclusão Educacional desenvolvido pelo Instituto Natura. O novo Índice Educacional Brasileiro mostra que apenas 2 de cada 10 dos jovens do país se formam no ensino médio na idade certa e com um aprendizado considerado suficiente. Os dados evidenciam também a enorme desigualdade do país, com os piores desempenhos educacionais concentrados nas regiões Norte e Nordeste. Para a especialista em educação, Laura Cristina, a dificuldade em formar os alunos na idade certa é de responsabilidade de ambas as partes, tanto do Estado quanto da família. É um problema do governo, sim, uma falta de incentivo, investimento na educação, mas eu vejo também que o governo, ele não pode fazer a parte dele sozinho. Então ele também precisa do apoio da família, do acompanhamento, do incentivo também da família, do estímulo. É muito importante, né? Por mais que o jovem esteja numa idade de ensino médio, o acompanhamento familiar, a presença familiar e o estímulo e o incentivo fazem toda a diferença na jornada pedagógica acadêmica desse jovem. Para o coordenador jurídico do Sindicato dos Professores e Pedagogos do Ensino Público da Educação, Lambert Melo, a necessidade de trabalhar tem atrasado os jovens na formação escolar. Já está naquela idade que precisa trabalhar para ajudar o sustento de casa ou para que ele mesmo possa se sustentar. Então, esse fator da necessidade de ter de trabalhar para ajudar o sustento de casa, para ajudar a família a sobreviver, é um dos grandes elementos que contribuem para que muitos estudantes acabem sendo obrigados a parar de estudar no ensino médio para trabalhar muitas das vezes em horários que conflitam com o horário de aula dele. O Índice de Inclusão Educacional foi desenvolvido pelo Instituto Natura, que atua em projetos de melhoria da educação pública em colaboração com as metas sociais. A novidade desse índice é considerar o desempenho de toda uma geração e não apenas o de alunos de determinadas séries escolares isoladamente, como a maioria dos indicadores da educação existentes. O que o Instituto calcula é o seguinte: de todas as crianças nascidas em um determinado ano no Brasil, quantas se formaram no ensino médio até os 18 anos, ou seja, com no máximo um ano de atraso, e tiraram notas consideradas suficientes no sistema de avaliação da educação básica. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. Legal, 6 horas e 40 minutos. Na entrevista de hoje, nós saberemos que o Amazonas é hoje um dos estados mais perigosos do Brasil, com elevadas taxas de criminalidade. E não só aqui na capital, mas também no interior. Nós vamos entrar nesse assunto, não é isso, Nathalie? Exatamente, Carlão, né? São casos que infelizmente já se tornaram rotineiros aqui no nosso estado. Só essa semana nós tivemos aí um caso de um assalto em que um criminoso assaltou com um terçado uma senhora que estava em uma motocicleta em movimento. E toda essa situação, essa notícia acabou infelizmente
ganhando aí repercussão nacional. E eu trago esse caso agora para perguntar para o nosso especialista em segurança pública, o James Figueiredo, ele que é do Movimento das Entidades de Segurança Pública aqui do Amazonas, né? Ele que é um dos líderes desse movimento que está acampado em frente à sede do governo. James, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Ele é o nosso entrevistado de hoje. Eu queria falar com você, James. O governo do Amazonas perdeu o controle diante de tanta violência aqui no nosso estado? Boa noite, Nathalie. Boa noite, Carlão. É uma satisfação estar aqui com você nesse espaço democrático, né? Para falar do que está acontecendo na nossa cidade. Na verdade, nós estamos caminhando para isso. O governo não investe no recurso humano. As delegacias estão fechando nos finais de semana às 17 horas. Nós ficamos sábado e domingo com as delegacias fechadas. Nós temos aí quase 80% das delegacias fechando às 17 horas perante a semana, e sábado e domingo elas ficam fechadas por falta do recurso humano. Teve concurso para a PM, teve concurso para a Polícia Civil, mas o governador só chamou 1/3 dessas pessoas. Isso é muito grave. Nós estamos com a criminalidade tomando conta do estado. Manaus está com 3 facções criminosas. Os municípios estão sendo tomado pelas facções criminosas. Nós temos delegacia no interior com 2 ou 3 policiais, algumas com 20 ou 30 presos. Isso é muito grave. Nós temos o barril de pólvora qualquer momento podendo estourar. James, e a gente percebe, né, que mesmo as delegacias que permanecem abertas, as delegacias plantonistas ali durante os fins de semana, elas apresentam condições precárias, tanto para os servidores da segurança pública, quanto para a população em geral que precisa utilizar ali os serviços. Nós estamos com essa problemática, já até levamos ao conhecimento das autoridades, do secretário, até na Assembleia, em audiência pública, nós colocamos essa situação, que foi criada uma central de flagrante, que fica na Vasque, né? Os delegados escrivães ficam lá e os investigadores ficam nas centrais, nas delegacias. Ficam, em média, 3 ou 4 investigadores para atender todas as ocorrências de prisões de flagrantes que é trazida pela PM. E não tem condições mínimas de se trabalhar. Houve uma mudança sem debater com a sociedade, sem conversar com os policiais, essa mudança da central de flagrante. É lamentável, porque eu fico até preocupado que eu não vi a OAB se manifestar sobre isso. Porque quando o preso vai ser ouvido, ele tem que ser acompanhado da autoridade policial com a presença do advogado. E não está acontecendo isso. O preso é ouvido pelo investigador de forma online, o delegado fica lá na central de flagrante e o advogado do lado não tem a presença do delegado no momento daquela prisão. É lamentável, mas a gente não pode mudar a estrutura. Já denunciamos, já visitamos as delegacias, temos muita denúncia dos nossos policiais, principalmente dos investigadores que estão passando uma dificuldade dentro dessa delegacia, como você falou, totalmente sem condições, as cadeiras de atendimento todas quebradas, não tem mais material de expediente, água, tem que tirar do bolso do policial, mesmo ele passando por toda essa dificuldade de 4 anos sem reposição salarial, 10 anos sem promoção, e uma parcela do escalonamento que foi um acordo feito com o governo anterior de datas bases atrasadas. Ele negociou em 5 anos, o governador, com toda a dificuldade, toda a pressão que nós tivemos na área, pagou 2 anos e a última não pagou. E nós temos uma perda salarial hoje que já chega a mais de 35%. Isso interfere de forma muito forte na renda familiar do policial. Ele sai para trabalhar, viu, Carlão, de forma totalmente segura, porque ele paga água, luz, alimentação, plano de saúde, seguro de vida. Como é que esse policial pode dar uma segurança de qualidade se ele está totalmente seguro dentro de sua casa? E o cidadão também está inseguro, né, James? E o que fazer de imediato? Essa situação ela tem que ser amenizada de alguma forma, pelo menos amenizada, né? Na sua opinião, o que deve ser feito? O cidadão tem que se sentir mais protegido pelas forças de segurança e não está acontecendo isso, né? É a questão da motivação, né? Como é que o trabalhador sai para o seu local de trabalho sabendo que a sua situação familiar, a sua casa está insegura? Os policiais, não só os da Polícia Civil, mas da PM também, estão trabalhando totalmente satisfeitos, porque a PM ainda é mais grave. A PM está aí 4 anos sem database, está sem auxílio fardamento, está indo trabalhar com fardamento ou
velho ou tem que emprestar de alguém para fazer uma apresentação de forma digna para a sociedade. Isso é uma total falta de respeito com o servidor da segurança pública. A Polícia Penal está com mais de 28 anos sem ter um concurso público. Nós temos hoje 50 policiais penais para dar conta do presídio de Manaus, com a mesma situação de atraso de database. Realmente complicada essa situação. James, né, como você já falou aí dessa questão da database, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes como é que essa falta de pagamento, né, da database acaba impactando na moral, na eficiência, no trabalho dos servidores da Segurança Pública do Amazonas. A nossa database é uma reposição salarial de acordo com o índice, o IPCA, né? Nós todo ano tem que ser corrigido esse salário, assim como o salário mínimo do servidor de empresas privadas são reajustados anualmente. Tá na lei, uma segurança do trabalhador de ter seu salário reajustado, e nós estamos aí há 4 anos, o governo com essa dívida com a gente, isso acaba interferindo diretamente no trabalho desse policial que está na ponta. E o governo não tem esse reconhecimento. A polícia não parou, a polícia está dando sua resposta, está fazendo apreensões de drogas aí de forma grandiosa, DENARC, DRCO, as delegacias distritais dando resposta mesmo com essa satisfação. Mas o governo está esticando a corda. Nós acreditamos que essa corda pode quebrar e quem vai sofrer é a sociedade. E nós não queremos isso, porque nós temos família em Manaus. Nós não queremos trazer prejuízo para a segurança pública. Nós sabemos como está a situação da cidade. Já está difícil, né, James? Já está difícil. Eu quero agradecer a você, obrigado, James, né, por estar aqui conosco no 18 horas. A gente agradece em nome de toda a Rádio Mix. A gente conversou aqui com o James Figueiredo, ele que é especialista em segurança pública. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, me coloco à disposição aqui em nome da nossa representatividade, né, da segurança pública, das entidades sindicais. Nós estamos ali naquela casa há 25 dias, na porta do governo, e ele não nos atende. Nós não sabemos por quê. Porque nós só queremos conversar com o governador. Nós queremos levar para ele a nossa proposta. Ninguém quer pressionar, botar faca no pescoço. Porque nós sabemos que o Estado também tem suas dificuldades. Mas são mais de 30% de perdas salariais. E a gente tem que fazer um acordo, tem que conversar com o governador. Ele, como o gestor do Estado, como comandante dessa tropa da segurança, ele tem que tentar resolver essa problemática, porque nós não queremos esticar essa corda. Júnior está vendo aí, Parintins está vindo aí, Boi Manaus para o mundo ver. E já imaginou com a segurança problemática que a corda está esticando? Nós já alertamos isso. Nós não queremos radicalizar. O governo está pagando para ver. Mal assessorado totalmente. Foi criada uma cerca de Jurubeba para ele não receber os representantes da entidade de segurança. Nós estamos de coração aberto. Nós queremos conversar com o governador e negociar as nossas perdas. Valeu, James. Obrigada, James. Boa noite. Obrigado a vocês. Uma boa noite. 6h49, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Agora nós vamos direto para Brasília. Nosso correspondente Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite para você. Olha só, saiu uma nova pesquisa indicando que a popularidade do presidente Lula continua em queda. Quais são os números, Cadu? Boa noite. Certinho? Tudo certinho, Carlão. Boa noite para você, meu querido. Boa noite, Nathalie. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Carlão, a pesquisa Poder Data, divulgada hoje, mostra que a popularidade do presidente Lula voltou a cair. Estagnou um pouquinho em abril, mas esse mês voltou a cair, apesar da atuação do governo federal lá no Rio Grande do Sul, que começou muito bem, mas aí o presidente Lula resolveu politizar os trabalhos por lá, colocando um pré-candidato ao governo gaúcho para comandar as ações federais. Não cola, né? Então, não colou mesmo. A pesquisa Poder Data, ela indica que 45% dos entrevistados aprovam o governo Lula e 47% desaprovam, diferença aí de 2 pontos percentuais dentro da margem de erro. Em março, 49% aprovavam o governo Lula e 45% desaprovavam. Comparando maio e março, o índice de reprovação aumentou 5% e de aprovação aumentou só 2%. Em se tratando de regiões do país, Carlão e Natri, Lula vai bem só na região Nordeste.
ele tem aprovação de 53%. Na região sudeste, há um empate técnico, 44% de aprovação e 46% de reprovação. Nas regiões norte, centro-oeste e sul, Lula tem avaliação negativa maior que a positiva. Na região norte, por exemplo, a rejeição ao presidente Lula é de 54%. É preocupante, né? E Carlão, o Poder Data perguntou aos entrevistados o que eles acham do governo Lula em comparação com o governo de Jair Bolsonaro. 38% disseram que o governo Lula tem sido pior que o governo Bolsonaro e 41% acham o governo Lula melhor. Em março, os que achavam pior ficou mesmo no mesmo índice, 41%. E os que achavam melhor eram 44%, ou seja, caiu aí 4%. E se comparar com janeiro desse ano, aí a diferença é grande, é de 13%. Em janeiro, 51% achavam que o governo Lula era melhor em relação ao governo de Bolsonaro. Então está caindo bastante essa preferência, né? A satisfação, digamos assim, dos eleitores em relação ao governo Lula. Carlão, o resultado dessa pesquisa não é novidade para o Palácio do Planalto. O governo Lula segue tropeçando, segue olhando para o retrovisor, fazendo palanque em praticamente todas as suas ações, e isso tem ofuscado aquilo que tem sido positivo. E no Congresso Nacional, a base do governo está bastante desmobilizada, despreparada, desunida. Exemplo disso foi ontem, na sessão do Congresso Nacional. A base bolsonarista impôs sucessivas derrotas. E o líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, que, por sinal, não tem partido até hoje, ele foi apontado como o principal culpado dessa desmobilização da base governista. Mas é que os tempos são outros. A política agora é digital, está na palma da mão das pessoas, dos jovens, dos adultos, dos idosos, né? E o governo Lula segue analógico, combatendo aí sem sucesso as fake news e vai acabar sendo engolido por elas. É isso, Carlão e Nath. Cadu, hoje o ministro Alexandre de Moraes se despediu aí da presidência do TSE. E quem é que assume essa vaga? É a ministra Carmen Lúcia? O que a gente vai viver aí? Vai ter tempos de paz, então, nessas eleições de 2024, Cadu? Nath, é assim a ministra Carmen Lúcia. A ministra, ela tem um perfil mais conciliador, mais mediador, ela é mais tranquila, com certeza, né? Mas tem feito alguns acenos de que vai ser firme nas ações de combate à desinformação nessas eleições municipais e dá continuidade ao trabalho que foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas a gente não vai ter o pitbull presidindo o TSE, né? A gente meio que se acostumou com aquela figura do ministro herói, o herói sem capa, né? Sem capa, enfim, defensor da democracia, caçador implacável de quem fala mal do sistema judiciário, enfim, isso aí acabou dividindo ainda mais a opinião pública, acirrando ainda mais também a polarização política. Não ajudou muito. Então tem gente que o chama de herói, tem gente que o chama de mal necessário, tem gente que o chama de ditador, enfim, cada um tem a sua opinião sobre Alexandre de Moraes. Eu vou fazer que nem a Cíntia Blink, eu não vou falar nada, porque senão vai dar problema. Vai dar problema com o Carlão e com o Cid, principalmente. O herói é fogo, hein? Herói, você brincou um pouco. Eu prefiro me abster, vai, Cadu, vai. Forçou a barra. Não me força a falar. Tá bom, vai lá, solta a sonora dele então. Pera aí, rapaz. Vai lá. O fato é que olha o tempo, Cadu, vamos lá. Ele tá de saída aí do TSE, ele vai dar lugar à ministra Carmen Lúcia, que vai comandar o processo eleitoral desse ano, e hoje ele presidiu a última sessão dele, então vamos ouvir a fala do Alexandre de Moraes. Vai lá, Xandão. Nós temos uma missão. A missão de combater esse mal que é a desinformação nas redes sociais, esse mal que é a proliferação do discurso de ódio nas redes sociais. Isso não só pretende corroer a democracia, mas isso afeta a dignidade da pessoa humana. Isso aumentou o número de suicídios de adolescentes no mundo todo. É o bullying virtual. Isso vem levando a pessoas brigarem, amigos brigarem entre si, famílias brigarem entre si. Isso vem levando em vários locais do mundo populistas contrários à democracia a chegarem ao poder. No Brasil, não.
No Brasil, o Poder Judiciário, esse Tribunal Superior Eleitoral, apoiado pelos 27 tribunais regionais eleitorais, por todos os juízes eleitorais, membros do Ministério Público Eleitoral, apoiado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui no Brasil, nós mostramos que é possível uma reação a esse novo populismo digital extremista que pretende solapar as bases da democracia. 18 horas. Legal, ouvimos aí o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que está deixando o cargo esta semana. Cadu, com você. Fechando já, hein, Cadu? Fechando, como todo homem com excesso de poder cometeu excessos. É isso, pronto, falei. Fui embora. E muito. Tchau, valeu, Cadu, até amanhã. Tchau, Nath. Tchau, até amanhã, queridão. 6h56, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. 18 horas. Esporte. Olha, o Amazonas venceu a segunda partida e se distanciou da zona de rebaixamento. Vamos ao giro esportivo com Cid Soares. O Amazonas venceu o Mirassol por 1-0 na Arena da Amazônia e respira agora na Série B. O gol foi do volante Jimenez, que garantiu os 3 pontos da Onça na reestreia do técnico Rafael Lacerda no comando aurinegro. Com o resultado, o Amazonas chega aos 8 pontos e se afasta da zona de rebaixamento. A Onça Pintada agora ocupa a 14ª colocação e fica a 3 pontos do primeiro no Z4, que é o Brusque. O Amazonas volta a campo agora pela 8ª rodada e enfrenta o Operário do Paraná na segunda, dia 3, às 8 horas da noite, horário de Manaus, só que fora de casa. E olha, ontem o Júnior Barranquilla empatou em 0-0 com o Botafogo, no Estádio Metropolitano, na Colômbia, na última rodada da fase de grupos e ficou com o segundo lugar. Os colombianos comandaram a reta final, mas não conseguiram converter nas poucas chances que tiveram. E o Atlético Mineiro, que já estava classificado para as oitavas de final, carimbou a primeira colocação do Grupo G da Conmebol Libertadores, vencendo o Caracas por 4-0 também ontem. E o Flamengo venceu o Milionários por 3-0, com uma atuação segura, né? Mas teve uma ajudinha aí do adversário e sem sofrer nenhum susto. O Flamengo venceu o Milionários por 3-0 ontem à noite, no Maracanã, classificando para as oitavas de final da Libertadores. 2 gols foram marcados pelo Pedro e o Vargas deu uma vacilada e marcou um contra. E o Corinthians confirmou a liderança do Grupo F na Copa Sul-Americana, com mais uma boa atuação na Neoquímica Arena. Ontem à noite, o Timão venceu o Racing por 3-0 e garantiu classificação direta para as oitavas de final do torneio. E para encerrar, o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte, CES Football Observatory, publicou hoje a lista atualizada dos 100 jogadores mais valiosos do futebol mundial. Assim como o levantamento feito em janeiro, Jude Bellingham, meio-campista do Real Madrid, segue na liderança. Ele foi avaliado em 280 milhões de euros, ou seja, 1,57 bilhão de reais. Bergkamp é seguido por Haaland, o norueguês aí do Manchester City, que vale hoje 1,43 bilhão de reais. O Vini Júnior vale hoje 1,35 bilhão. Logo depois vem o Rodrigo Silva, também do Real Madrid, 1,23 bilhão de reais. E o inglês Phil Foden, do Manchester City, fecha esse top 5 de bilhões. Ele está valendo hoje 1,14 bilhão de reais. Era o que tínhamos para hoje. Valeu, Cid. 6h59, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Em Manaus, 7 horas, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O recente índice de inclusão educacional traz à tona uma realidade muito preocupante. O estado do Amazonas está em penúltimo lugar na lista de estados brasileiros no quesito de jovens que concluem o ensino médio na idade certa e com aprendizado suficiente. Este índice, desenvolvido pelo Instituto Natura em parceria com a USP e o INEP, revela que apenas 19% dos jovens brasileiros se formam com a aprendizagem necessária. No Amazonas, os números são ainda mais alarmantes, refletindo as disparidades educacionais entre as regiões Norte e Nordeste em comparação ao Sudeste.
O Índice de Inclusão Educacional considera o desempenho de toda uma geração, revelando que 81% dos jovens brasileiros não terminam a educação básica com qualidade mínima. Este dado aponta para um futuro comprometido para a maioria dos nossos jovens. É urgente que políticas públicas eficazes sejam implementadas para reverter esse cenário e garantir uma educação de qualidade para todos. 18 horas. 7:01, Nathalie Moraes, até amanhã e boa noite. Boa noite. Tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.